Ok, ok. Olha, vamos continuar com o assunto que nós estávamos vendo, que era funções contínuas, continuidade de funções, né? Então, antes da gente retomar aquele assunto, vamos ver uma coisa que eu vivo falando, mas ainda não defini. Bola aberta, no RN, né? No RN. É, esse negócio de bola aberta a gente usa muito, né, nesse assunto continuidade, limite, quando a gente vai definir conjunto aberto. Conjunto aberto precisa lá para diferenciabilidade de funções. Então vamos ver logo. Olha, é assim. Eu vou pegar um ponto P do Rn, um ponto P fixo do Rn, e um número R, um número real, maior que zero esse número, tá? E aí eu quero definir um conjunto que é chamado bola aberta de centro em P e raio R, né? A bola aberta de centro em P e raio R é o conjunto assim, vou denotar assim, ó, PR, BPR. É o conjunto de todos os pontos x pertencentes ao Rn, tal que a distância de x ao P é estritamente menor que R. Tal que a distância do x ao P é estritamente menor que R. É isso que é a bola aberta, tá? Olha, por exemplo, se o n fosse 2, se eu estivesse trabalhando no R2, né? No R2, seria assim. Eu tenho aqui eixo x, aqui eixo y, aqui o P, né? Aí R é um número, por exemplo, R é 2, ou é 1, ou é 3. Todos os pontos cuja distância... Qual é o conjunto de todos os pontos cuja distância ao P é menor que R? Vai ser uma circunferência, vai ser o interior de uma circunferência, assim, ó. Se essa distância aqui é R, então todos os pontos aqui, assim, dentro desse disco, a distância dele ao P é menor que R, tá? Então, esse conjunto aqui, assim, esse disco aqui, é a bola aberta de centro em P e raio R. Se eu estou no R2, né? Observe que um ponto aqui fora, a distância dele ao P é maior que R, então não está no conjunto, né? Tá? Então, no caso do R2, a bola aberta de centro em um ponto e raio um número, é o disco de centro nesse ponto e raio igual a esse número. Agora, se eu estou no R3, né? Se eu estou no R3, o que é a bola aberta, então? Eu tenho aqui o R3, né? Eixo Z, eixo X, eixo Y e aqui o P. Aqui o P, né? A bola aberta de centro em P e raio R vai ser uma esfera. Uma esfera de centro em P e raio R. Raio R aqui, assim, ó, esse... Né, e tudo que está dentro dela, né? Vai ser, na verdade, vai ser o interior da esfera, né? Porque todo ponto que está dentro da esfera, a distância desse ponto ao centro dela é menor que o raio. Então, esse ponto está dentro, pertence à bola aberta. A bola aberta de centro P e raio R, né? Agora, é tudo que está dentro da esfera sem a casca da esfera, né? Sem a superfície da esfera. É só a parte interior da esfera. Isso que é a bola aberta. Aqui no R2, a bola aberta de centro em P e raio R é tudo que está dentro do disco, tirando a circunferência, né? Porque os pontos da circunferência, a distância deles ao P é igual a R. E a bola aberta, a distância do x ao P tem que ser estritamente menor que R, tá? Então, no R2 é o interior desse disco, sem contar com a circunferência. No R3 é essa esfera, sem levar em conta a casca da esfera, né? E aí no R4, também tem a bola aberta de centro em P e raio R, no R5, no R6, mas não dá para a gente desenhar, né? Mas dá para a gente imaginar, né? Você lá no R4, você pega um ponto, isso aqui é a bola aberta de centro nesse ponto, e raio 2, por exemplo. É todo mundo cuja distância a esse ponto é menor que 2. Deve dar
algo parecido com uma esfera lá no R4, né? É o que a gente chama de hiperesfera lá no R4, tá bom? E no R5, no R6 também, tá certo? Então isso aqui é bola aberta, a gente vai usar esse linguajar aí, né? Aí vamos continuar com o nosso assunto, continuidade de funções de várias variáveis, né? Continuidade de funções de várias variáveis. Tá? Ok, continuidade de funções de várias variáveis, né? Nós estávamos estudando isso na última aula, e nós tínhamos visto, retomando aqui, né, um exemplo, que era esse exemplo aqui de uma função de duas variáveis. Esse assunto aqui não é só para duas variáveis, é para um número qualquer de variáveis. Mas nós começamos a ver esse assunto vendo esse exemplo aqui de função de duas variáveis, que era uma função que, num ponto f de xy, era igual a 1 se o x² mais y² é maior que 1. E 2 se o x² mais y² era menor ou igual que 1. Né? Aí, então, nós vimos que essa função, o domínio dela é todo R2, e a imagem dela, a imagem dessa função, era o conjunto 1, 2, né? Isso tudo nós vimos na aula passada, só recapitulando aqui. Aí essa função, então, ela fazia esse trabalho aqui, né? Eu pegava aqui os pontos da circunferência de centro na origem, raio 1, né? Aqui 1, 1, menos 1, menos 1. E esses pontos todos aqui dentro, inclusive os pontos da circunferência, né? Porque é menor ou igual, eles são levados no 2. 0, 1, 2, né? No 2. Todos esses pontos aqui são levados no 2. E os pontos aqui fora são levados no 1, né? São levados no 1. Né? E essa função tem aquele gráfico que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Tem esse gráfico aqui, ó. Né? Aqui, melhor aqui, que os pontos que estão dentro desse círculo aqui no domínio, a imagem é 1. Os que estão fora, a imagem é 2. Conforme está sendo mostrado aqui, ó. Né? Por exemplo, esse ponto azul, a imagem dele é 2. É essa distância aqui. Esse vermelho, a imagem dele é 1. Né? Então, ao passar do ponto azul para o ponto vermelho, as imagens da função, elas têm um salto. O gráfico dessa função é essa superfície rasgada, digamos assim, né? Foi tirado um pedaço e colocado lá para cima, né? Tá certo? E é isso mesmo. O que eu tinha falado para vocês era assim: se eu pego um ponto, por exemplo, bem aqui, em cima dessa circunferência, a imagem desse ponto é 2. Né? Se eu pegar um intervalo aqui de centro em 2, um intervalo que deixa o 1 fora dele, né? Eu observo o seguinte, que para esse intervalo, qualquer bola que eu pegar aqui, qualquer bola aberta que eu pegar aqui, de centro no P, eu já estou falando da bola aberta aqui, né? Qualquer bola aberta que eu pegar de centro no P, vai sempre existir um ponto X aqui, cuja imagem é 1, olha, esse ponto aqui, a imagem é 1, porque ele não está dentro desse, ele não satisfaz isso, não está dentro desse disco. Então a imagem dele é 1, né? Então, próximos desse ponto P, sempre tem pontos cuja imagem deles cai longe da imagem do P, né? Cai longe assim, entre aspas, porque é possível eu isolar a imagem do P aqui, com um intervalo aberto, de modo que pontos próximos deles
vão cair fora desse intervalo aberto, né? Isso é o que caracteriza ter esse salto, né? Justamente. E aí eu disse então, olha, então, uma função vai ser contínua em um ponto se ela não cumpre com isso, se ela cumpre com uma coisa contrária a isso, que foi o que nós vimos aqui, que foi assim, né? Estou relembrando lá o final da aula passada, tá? Para a gente retomar aqui. Então eu vou pegar aqui uma função de duas variáveis, por exemplo. Não precisa ser de duas variáveis, não precisa. Uma função aqui de um A contido no Rn, tomando valores em R, né? E eu vou pegar aqui P, um ponto do domínio dessa função, desse conjunto A, né? E aí, então, eu vou desenhar aqui o Rn, digamos que aqui é o Rn, tá bom? Desenhar, não dá para a gente desenhar R4, R5, R6, mas faz de conta que é o Rn, né? Aí, e aqui está a minha função tomando aqui o lugar onde a minha função toma valores. Então, ela pega pontos daqui e leva lá. E aí, eu pego aqui o P0, um ponto que está aqui no domínio da minha função. E aí, eu tenho aqui, então, a imagem desse ponto, né? E aí eu vou dizer que essa função aqui é contínua nesse ponto P, se quando eu pego um intervalo, para qualquer intervalo que eu pegar aqui, de centro em P, de centro em F de P, para qualquer intervalo que eu pegar lá, eu sempre consigo uma bola aberta aqui, de centro em P, tal que todo elemento aqui que está dentro dessa bola aberta, e no domínio da função, né? Dentro da bola aberta e no domínio da função, a imagem cai dentro desse intervalo que eu peguei inicialmente. É o contrário daqui, olha, porque eu pegava uma bola aberta aqui e sempre tinha um ponto dentro dessa bola aberta que a imagem caía fora do intervalo que eu peguei inicialmente. Então está acontecendo aqui uma coisa contrária. Dado qualquer intervalo aqui, eu sempre acho uma bola aberta aqui, né? Uma bola aberta aqui de centro em P e raio R, tal que todo mundo que está dentro dessa bola e no domínio da função, a imagem cai dentro do intervalo. Cai dentro e não fora, né? E aí, só que quando isso acontece, então, para todo intervalo que eu pego, eu digo que a minha função é contínua nesse ponto, né? Só que conforme eu disse na aula passada, a gente quer dizer isso de uma outra maneira, de uma maneira analítica, sem fazer desenho. E a maneira analítica de dizer isso é, em vez de se referir a esse intervalo, em vez de falar intervalo, falar da metade dele aqui, do raio dele, que a gente chama de épsilon. E em vez de falar dessa bola, eu falo do raio dela, que é delta. Então, em vez de dizer assim, olha, para todo intervalo existe uma bola, eu vou dizer assim, para todo épsilon existe um delta, tal que se eu pego um x cuja distância ao P0 é menor que delta, ou seja, está dentro dessa bola, a distância do f de x ao f de p, essa distância aqui, ó, é menor que épsilon, ou seja, está dentro desse intervalo. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. A minha função f é contínua em P, se, somente se, ocorre o seguinte, para todo épsilon maior que zero, aí você já pensa nesse intervalo aqui, né? Existe delta maior que zero, aí você já pensa na bola lá, de raio delta, tal que, se o x está no domínio da função e a distância dele ao P é menor que delta, ou seja, se ele está dentro dessa bola, o f de x está dentro desse intervalo, ou seja, a distância do f de x ao f de p é menor que epsilon. Isso implica que a distância do f de x ao f de p é menor que o epsilon, tá? É menor que o epsilon. Deixa eu tentar
comprimir aqui para o x pertence ao domínio de f e a distância do x ao p é menor que delta, implica que a distância do f de x ao f de p é menor que o epsilon, tá? É isso que é ser contínua. Isso que é ser contínua. Então, aqui eu tenho uma definição analítica de continuidade. Eu digo o que significa uma função ser contínua em um ponto dessa maneira em que eu não faço desenho, né? Essa maneira, assim, ela é boa por quê? Porque eu posso fazer as demonstrações dos teoremas com ela, né? Sem precisar fazer desenho, tá bom? Então é isso que é ser contínua. Na aula passada nós terminamos aí. Essa definição de continuidade, de continuidade em um ponto é uma definição que é para a função de um número qualquer de variáveis, não só para 2, né? Não só para n igual a 2. E é continuidade em um ponto, né? Em um ponto. Mas acontece o seguinte, olha, acontece o seguinte, digamos que aqui está o Rn, tá bom? Aqui está o Rn. Aqui está a minha função aqui. Tomando valores em R, tá? Aqui está o domínio da minha função. Esse é o domínio da minha função. Se eu pegar um subconjunto do domínio B, e eu observar que essa função é contínua em todos os pontos desse B, eu vou dizer que f é contínua em B. Né? Olha, a continuidade é em um ponto. Mas se ela for contínua em todos os pontos de um conjunto, eu digo que ela é contínua no conjunto, tá? Agora, se a minha função f for contínua em todos os pontos do domínio dela, aí eu digo simplesmente que ela é contínua, né? Quando eu falar para vocês assim, eu pego uma função de várias variáveis e digo assim, olha, essa função é contínua. Eu não estou dizendo assim que ela é contínua em um ponto, eu digo só isso. Olha, ela é contínua. Significa que ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Para cada ponto do domínio dela que eu pegar, vai satisfazer essa condição aqui, tá? Então é isso, tá bom, pessoal? Olha, um exemplo de função que é contínua. Vejam, eu falei contínua, sem dizer contínua em um ponto. Um exemplo de uma função que é contínua, ou seja, contínua em todos os pontos do domínio dela, são as funções, é a função constante. As funções constantes, porque não tem só uma função constante, né? As funções constantes são exemplos de funções contínuas. São contínuas em todos os pontos do domínio dela. Né? Por que que uma função constante é contínua? Né? Por quê? Porque ela cumpre com aquela condição, né? Ela cumpre com aquela condição, olha, veja. Imagina aqui que você tem uma função do Rn em R. Você tem aqui uma função do Rn em R, pode ser de várias variáveis, né? Mas que é constante. É constante, K constante. Tá? Ela pega todos os pontos e leva numa constante. E aí, olha, imagina aqui está o Rn, ó, aqui está o Rn. Aqui é o Rn, tá? E ela toma valores em R. Mas ela pega todo mundo aqui do Rn e leva aqui na constante K. Tá? Por que essa função é contínua em um ponto P aqui, por exemplo? Eu pego aqui um ponto P do domínio dela, um ponto fixo. Fixo, porém genérico, né? Que poderia pegar esse P como sendo qualquer outro. Mas eu fixei esse ponto P. Por que ela é contínua nesse P? Olha, vejam, se eu pegar um intervalo aqui, de centro em K, o K que é o f de P, né? O K que é o f de P. Para qualquer bola que eu pegar aqui, todo ponto dentro dessa bola, a imagem dele vai ser K também, porque ela é constante. Então a imagem desse cara vai cair dentro desse intervalo, que é o que eu preciso para ela ser contínua, né? É o que eu preciso, ó.
essa função aqui é contínua nesse ponto, se para todo intervalo que eu pegar aqui, eu sempre encontro uma bola aberta de centro no P, tal que todo ponto dentro dessa bola, a imagem desse ponto tem que cair dentro do intervalo que eu peguei. E isso acontece para a fusão constante. Porque todo ponto que eu, dado esse intervalo aqui, eu pego qualquer bola aqui de centro em P. Todo ponto dentro dessa bola, a imagem dele vai secar também e o K já está dentro do intervalo, tá? Então, as funções constantes são contínuas, tá? Então, essa função f aqui é contínua. Ela é contínua em P, mas como eu posso fazer isso para todo P, então ela é contínua em todo o domínio dela, que é o Rn. Então, ela é contínua só. Querendo dizer aí que ela é contínua em todos os pontos do domínio, tá? Esse é um exemplo de função contínua. Outro exemplo de função contínua, que é importante para a gente. Outro exemplo. Olha, essa função aqui, ó. Essa função constante pode ser de um número qualquer de variáveis. 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, tá? Agora eu vou pegar uma função de 2 variáveis. Por enquanto de 2, depois a gente generaliza para mais, né? Eu vou pegar essa função aqui, ó. F de xy igual a x. Ela é uma função de 2 variáveis, que independe da variável y. Tá? O domínio dessa função é todo R2. Ela se calcula em todos os pontos. E a imagem é todo o R. Né? Tá? É uma função, é uma função. Essa função, ela se chama função primeira projeção. Função primeira projeção. Essa outra aqui, ó. Função segunda projeção. Tá? Ela pega todo ponto aqui e leva na primeira componente desse ponto. Essa outra pega qualquer ponto xy e leva na segunda componente do ponto. Por isso que é a segunda projeção. Mas vamos deixar a segunda projeção de lado aqui, por enquanto. Vamos trabalhar só com a primeira projeção. Olha, esse nome primeira projeção é porque é o seguinte, olha, é o seguinte. Imagina o seguinte, ó. Você tem aqui essa função aqui. Essa função aí, né? Ela é definida no plano, xy. Ela pega e toma valores em R, né? Se você pegar um ponto xy aqui, xy, e pegar o vetor associado a ele, tá? Se você pegar isso aqui, ó, isso aqui é x, isso aqui é y. Então, essa função, ela associa a esse ponto, esse número aqui, ó. Como se eu projetasse esse vetor nesse. Entenderam? É o que faz essa função. Ela pega todo ponto aqui e a imagem dele é essa distância aqui. É isso. É como se você pega esse eixo y e colocasse aqui, ó. Esse ponto xy é levado no x aqui, né? Tá? Essa distância aqui lá, tá? É por isso que ela é chamada primeira projeção. Ela pega todo número e todo par, ela pega todo par do R2 e projeta no eixo x, no primeiro eixo, né? Vamos mostrar que essa função é contínua. Olha, por que essa função é contínua? É muito simples, olha. Eu vou pegar um ponto do domínio dela, um ponto do R2, né? O domínio dela é o R2. Tá? Esse ponto, um ponto P0. Esse ponto é um ponto x0, y0. Tá? Então tá aqui, ó. Tá aqui. Bem aqui está o ponto x0, y0. Está aqui o ponto P0. Tá?
Olha, a imagem desse ponto é o x0. É como se eu pegasse aqui, esse fosse o eixo x também. Está aqui a imagem desse ponto, x0. Aí eu vou pegar um intervalo. Eu quero mostrar que essa função é contínua nesse ponto x0 e y0. Né? De acordo com a definição lá. Então eu tenho que pegar um intervalo aqui, qualquer, e mostrar que eu sempre consigo uma bola aberta de centro desse x0 e y0. Então que todo mundo dentro dessa bola, a imagem vai cair dentro do intervalo que eu peguei. É isso aqui, ó. Eu tenho que pegar um intervalo aqui, de raio épsilon, metade dele sendo épsilon, e aí eu tenho que ser capaz de achar uma bola. Aqui está o que todo mundo dentro dessa bola, a imagem cai dentro desse intervalo. Mas olha, eu vou pensar assim, ó. Esse intervalo aqui, eu vou desenhar ele bem aqui. Bem aqui esse intervalo. Que afinal esse cara é a imagem desse. Esse cara é o f de x0 e y0. E vou pegar como bola a bola que tem o mesmo raio aqui que esse épsilon. É como se eu pegasse isso aqui e eu vou pegar a bola aqui que tem raio épsilon. Tá? Eu pego essa bola. Raio épsilon. Ou seja, eu estou fazendo delta igual a épsilon. Né? Então, se eu pegar um x aqui, um ponto x aqui, que é assim, xy, né? A imagem dele vai cair aqui dentro do intervalo. Vai cair aqui, ó. Esse é o f de x. Entenderam? Então pronto, ela é contínua. Ela é contínua. Porque para todo intervalo aqui, eu sou capaz de achar uma bola de centro no ponto x0. Para todo intervalo de centro no ponto f de x0 e y0, eu sou capaz de achar uma bola de centro em x0 e y0, tal que todo ponto dentro dessa bola, a imagem desse ponto cai dentro do intervalo que eu peguei. Ela cumpre com aquilo lá, tá? É isso, é isso. Se você quiser, você pode fazer uma demonstração analítica também. Analítica, sem fazer desenho, como essa aqui, ó. Olha, como seria uma demonstração analítica disso? Como seria, ó? É assim, ó. É assim. Você faz assim, ó. Dado épsilon maior que 0. Aí você já pensa nesse intervalo aqui, que é esse mesmo aqui. Tomo delta igual a épsilon. Você já pensa nessa bola aqui que eu tomei com um raio igual ao épsilon, tá? Aí assim, então, aí eu vou pegar o meu x, ó, o meu x é esse aqui, ó. E o meu P0 é esse aqui. Aí eu vou pegar um x que cumpre com essa condição aqui, a distância dele ao x0 e y0, que é o P0, é menor que delta. Então eu vou pegar, vou escrever aqui, ó. Seja x igual a xy, pertencente ao domínio da função, tal que a distância dele ao P0 é menor que delta. Né? Isso aqui significa o seguinte, olha, esse x aqui, ele é xy. O P0 é x0 e y0. Isso é menor que delta. Isso aqui, ó, eu subtraio o primeiro do primeiro, o segundo do segundo. Então isso aqui é x menos x0, y menos y0. É menor que delta. Tá? Tá bom. Agora eu vou avaliar isso aqui. F de x menos f de p. Isso aqui é o f de P0. Isso aqui é o f de P0. Eu vou avaliar isso aqui, ó, f de x menos f de p. Vamos colocar P0 aqui.
Estou chamando P0, né? Então, vendo aqui, vou avaliar isso aqui. Quanto é f de x menos f de p? P0. F de... Ah, tá. Isso aqui é f de xy menos f de x0, y0, né? F de x é x. F de P0 é f de x0, y0 é x0. Mas olha, x menos x0 é essa componente aqui, ó. Nós vimos aqui em aulas passadas que o módulo de uma das componentes de um vetor é menor ou igual que a norma do vetor todo. Vou usar isso aqui, olha. Então, isso aqui é menor ou igual que a norma de x menos x0 e y menos y0. E isso é menor que delta. E esse delta é igual a epsilon. Eu tomei ele assim, né? Então, eu concluo, no fim das contas, que o módulo de f de x menos f de P0 é menor que delta, que epsilon, tá? Então, vejam, olha, vejam. Dado epsilon, existe delta, tal que, se a distância do x ao P0 é menor que delta, a distância do f de x ao f de P0 é menor que epsilon. E é a nossa definição aí, né? É a nossa definição. Dado epsilon, existe delta, tal que se a distância do x ao P0 é menor que delta, a distância do f de x ao f de P0 é menor que epsilon. Então, ela é contínua, né? É isso, tá, pessoal? Então, essa função aqui, essa função é contínua, tá? Olha, de modo análogo, ou pensando assim, né? Ou pensando assim, ou pensando analiticamente, você prova que a função segunda projeção. Então, tá, olha, deixa eu escrever aqui. Daquilo que eu fiz lá, eu concluo que f de xy igual a x é uma função contínua. Tá? Seria em P0, né? Mas como esse P0 é qualquer, né? Ele é fixo, porém genérico, então ela é contínua em todos os pontos, tá? De modo análogo, eu provo que essa aqui também é contínua, tá? Essa aqui é uma função contínua também, tá? Eu faço igual. Eu vou ter que projetar aqui, ó. Vou pegar y0, projetar aqui, achar dado o intervalo aqui, eu acho essa bola aqui. Aí esse x aqui se projeta aqui e a imagem dele cai dentro do intervalo que eu peguei, então. Ou então eu faço tudo isso aqui, e aqui, bem aqui vai ser y, aqui vai ser y0, e eu vou ter a mesma desigualdade aqui também, né? Tá? E aqui vai ser a função g, no caso, né? E aí ela vai ser contínua também, tá? E de maneira análoga ainda, olha, se você tiver uma função de várias variáveis, chama H1, essa função aqui, ó, de 10 variáveis, por exemplo, e ela pega uma ênupla e leva no x1. É o análogo dessa, só que ela pega um par e leva no x, né? Essa aqui você prova que ela é contínua também, do mesmo jeito, né? Não dá para fazer o desenho. Esse desenho não dá, porque é uma função que vai estar num Rn, n maior ou igual que... Só se fosse 3 aí daria para fazer, mas se for 4 não dá mais. Mas você faz essa demonstração analítica aqui, para aquela lá, igualzinho também. Nessa passagem aqui, você vai ter a primeira componente menor ou igual que uma componente aqui, n componentes, né? A primeira vai ser igual à primeira aqui, né? Aí você prova de maneira análoga que essa é contínua. Também você
Você tem essa aqui, ó. Também é contínua. E assim por diante, todas essas aqui, x1, x2, xn, são funções contínuas. Todas essas são funções contínuas. Tá? Todas elas. Ok? É isso. Trabalhar com épsilos e deltas não é muito humano, não, né? Não é muito humano, não. Também não é nosso objetivo, né? Não é nosso objetivo. Existe uma disciplina que você trabalha com isso, faz as demonstrações, tudo envolvendo épsilos e deltas, para essas funções aí. Mas é uma disciplina que é do mestrado. E mestrado em matemática. E mestrado em matemática pura, né? Se você fazer matemática aplicada, por exemplo, aí já matemática computacional, física matemática, talvez você não veja essa disciplina. Mas se você vai fazer um mestrado em matemática pura, em qualquer universidade brasileira, o primeiro curso que você vai fazer lá é cálculo avançado. Cálculo avançado. É outro patamar, viu? A gente estuda aqui o cálculo. Cálculo. Lá é cálculo avançado. É mais que cálculo 4. Tá? E aí lá você trabalha assim, faz essas coisas aqui. Épsilos e deltas, você tem que ficar craque disso, né? Tá? Não é o caso de vocês, né? Eu estou fazendo engenharia, não vou ver isso aí. Né? Por sorte, né? Agora tem uns aqui que estavam fazendo curso de engenharia, viram o tutor do Newton, se gosta tanto, muda para matemática, vai para lá e faz mestrado em matemática, doutorado em matemática. Aí vai lidar com essas coisas, né? Mas aí a pessoa já gosta, né? Ela já gosta, ela faz isso aqui com gosto, né? Puxa, que legal, né? É assim, tá? É assim. Foi o meu caso. Quer dizer, mas eu não mudei da engenharia, não. Já fiz matemática direto, mas eu fazia com gosto também. Eu fazia com gosto. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Sim, então a gente tem dois exemplos, não. A gente tem já um monte de exemplo de função contínua, mas ainda bem pobre, né? A gente sabe que as funções constantes são contínuas e as funções projeções são contínuas. Função primeira projeção, segunda projeção. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter primeira projeção, segunda projeção, terceira projeção, né? Aí se eu tiver n variáveis, eu vou ter a primeira projeção, a segunda projeção, a enésima projeção, né? São essas as funções contínuas que a gente tem por enquanto, né? Mas tem um teorema que faz com que a gente possa fabricar muitas e muitas e muitas funções contínuas. É esse teorema que a gente vai ver agora. Esse teorema que a gente vai ver agora é assim. Diz assim esse teorema. Se você tem uma função contínua e multiplica uma constante por ela, o resultado é também uma função contínua. Se você tem 2 funções contínuas e você soma essas 2 funções, subtrai essas 2 funções, multiplica essas 2 funções, divide uma pela outra, o resultado é também uma função contínua, entendeu? Só tem que tomar cuidado na divisão da função de baixo, ela precisa não se anular, tá? Moral da história, se você tem 2 funções contínuas e você opera essas funções com as 4 operações que a gente tem, o resultado é também uma função contínua. Então, usando que a constante é contínua, que essas projeções são contínuas, se você operar as 4 operações com elas, você vai ter muitas funções contínuas, né? É isso que é esse teorema. Então vamos ver aqui, eu vou colocar aqui. Teorema. Sejam
o quê? K uma constante e F e G, duas funções do Rn em R, que tem o mesmo domínio, tá? É duas funções. Ok? Se F e G são contínuas em P pertencente a esse domínio comum delas, né? Então, a função constante vezes f, a função f mais g, a função f menos g, a função f vezes g são contínuas. Em P. Tá? Além disso, se a função g não se anula em P, então a função f sobre g é contínua em P. Tá? É isso que é esse teorema, né? Por que é verdade esse teorema? Por que é verdade? Bem, é verdade porque você demonstra que é, né? Você prova que é, você convence os outros que é, né? E como você faz isso? Usando os épsilos e deltas, né? São várias demonstrações que você tem que fazer. Olha, então você pega uma constante e uma função contínua em P e prova que essa aqui é contínua. Depois você pega duas funções contínuas em P, prova que essa é contínua. Prova que essa é contínua. A prova dessa é simples, porque essa função aqui, essa função bem aqui, ela é f somada com menos 1 vezes g. Se essa é contínua e a g é contínua, uma constante vezes a g vai ser contínua. A soma de contínuas é contínua. Então, se você provou essa condição e essa, automaticamente você tem essa, tá? Mas aí f vezes g você tem que provar. E aí f sobre g você tem que provar também, tá? Tem que provar, tem que provar. Olha, não é nosso objetivo fazer isso, eu disse, né? Mas para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos, de como que a gente faz isso, de como que a gente convence as pessoas de que é verdade esse teorema, eu vou fazer uma dessas demonstrações, né? Eu vou provar que f mais g é contínua. Só para vocês, assim, sentirem o sabor da coisa, né? O sabor amargo da coisa. Que para mim é um sabor doce, né? Eu gosto muito disso porque eu ganho a vida com isso, né? É o meu ganha-pão. Eu aprendi isso aí e eu ganho a vida com isso. Eu já falei isso outras vezes. Aí alguém disse assim, mas ganhar a vida com isso não é ganhar a vida, é perder a vida. É porque eu faço com gosto, então. Olha, vamos lá. O que eu quero provar? Ó, eu quero provar o seguinte, a seguinte coisa. Eu tenho que f e g são contínuas em P. Por que isso implica que f mais g também é contínua? Contínua em P. Né? Por quê? Você tem que fazer o negócio dos épsilos e deltas, tá? Você tem que provar que essa é contínua. Tem que pegar um épsilon, imaginar um intervalo de centro em F, de centro em F mais G calculado em P, de raio épsilon, e achar um delta e pensar na bola de centro no P e raio delta. Tal que todo mundo dentro dessa bola vai cair dentro desse intervalo que eu peguei. É assim, ó.
Você vai fazer assim. Dado epsilon maior que zero, em vez de trabalhar com epsilon, você trabalha com outro número, com epsilon sobre 2. Considere o número epsilon sobre 2. Ele é também maior que zero. Então, para esse número, existe o delta. Existe o delta para o F e para o G. Né? Como a F e a G são contínuas, então existem delta 1, que vai ser o delta para o F, maior que zero, e delta 2, que vai ser o delta para o G, tais que, se o x pertence a A, o domínio da F, e a distância dele ao P é menor que delta 1, então a distância do F de x ao F de P é menor que o epsilon sobre 2, porque eu estou trabalhando com esse. E se o x pertence a A e a distância do x ao P for menor que delta 2, então a distância do G de x ao G de P é menor que epsilon sobre 2. Tá? E aí eu vou pegar a delta. Eu quero um delta para F mais G. Eu tenho um delta para F e tenho um delta para G. Qual vai ser o delta para F mais G? Seja delta igual ao mínimo desses dois. O menor dentre eles. Eu pego o menor entre delta 1 e delta 2 e esse vai ser o meu delta. Então esse delta aqui é o delta 1, se o delta 1 for o menor. Ou ele é o delta 2, se o delta 2 for o menor. Tá? Ok. O que acontece para esse delta 1? Olha, se eu pegar um x que está no A e a distância do x ao P for menor que delta, como ele é o mínimo entre os dois, então a distância do x ao P vai ser menor que delta 1 e a distância do x ao P vai ser menor que o delta 2. E isso vai implicar naquelas duas coisas ali. Vai implicar que o f de x menos f de p é só um tracinho, é menor que epsilon sobre 2, e também que a distância do g de x ao p, ao g de p, é menor que epsilon sobre 2. Tá? E aí, então, eu calculo a distância do f mais g calculado em x, menos o f mais g calculado em p, que é o que eu quero. O que é isso? O que é f mais g calculado em x? É f de x mais g de x. E f mais g calculado em p é f de p mais g de p. Tá? Eu faço jogo de sinal aí, né? Isso aqui vai ficar f de x mais g de x. Aqui menos com mais, aqui dá menos. Menos com mais dá menos. Tá? Eu junto esse com esse. E eu junto este com este. Tá? Isso é igual. Agora sim, agora eu vou usar. Olha, eu tenho aqui um número somado com outro número, em módulo. Eu vou usar a desigualdade triangular. Isso é menor ou igual que a soma dos módulos. Isso é menor ou igual que f de x menos f de p mais módulo de g de x menos g de p. Tá? Esse número aqui é menor que epsilon sobre 2. Mas esse aqui também é menor que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 é menor que epsilon. Dá 2 epsilon sobre 2, corta, tá? Então, nós provamos aí, no fim das contas, que isto aqui, f de x, f mais g
de x menos f mais g de p em módulo é menor que epsilon, tá? Tá bom? Então, olha só. Dado epsilon, existe um delta tal que, se o x menos p, a distância do x ao p é menor que delta, a distância da minha função, que é f mais g, calculada em x, até f mais g calculada em p, a distância é menor que epsilon. Então, eu estou lá enquadrado naquela minha definição lá. Então, ela é contínua. Então, eu concluo bem aqui. Portanto, f mais g é contínua em P. Tá? O P que eu peguei. Como era um P genérico, é qualquer P, então ela é contínua. Tá? Mas eu queria provar que ela é contínua em P mesmo. Tá? Então, essa é uma das partes desse teorema, né? Você, a partir de saber que essas duas funções são contínuas em P, você mostra que esta aqui é contínua em P, né? É contínua em P. Aí você tem que fazer isso para a constante, vezes a função, para o produto, para o quociente, tá? Para o produto, para o quociente, aí dá mais trabalho ainda, tá bom? Mas é isso, como eu disse, não é nosso objetivo ficar lidando com isso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos tomar como verdade esse teorema, né? E vamos usá-lo. Vira uma questão de fé agora, né? Vira uma questão de fé. Né? É verdade, o professor falou, é verdade, né? É uma questão de fé. Tá bom, pessoal? Tá bom, tá bom. Vamos usar o teorema, olha. Vamos usar os conhecimentos que a gente tem até agora sobre funções contínuas. Vamos lá. Olha, vamos pensar em duas variáveis, mas podemos fazer para três também. Ó, eu sei que a função constante é contínua. Então, essa função aqui, vou chamar de h para ela. H. Tá, a função constante é contínua, não vou chamar de nome para ela. A f. Eu sei que essa aqui é contínua. Eu sei que essa aqui também é contínua. Né? Então, h de xy, essa aqui, 2x, é contínua também. Por quê? Porque é uma constante vezes uma contínua. É o que eu disse o teorema aqui. Se eu tenho uma constante e uma função contínua, a constante vezes a função é contínua. Tá? Por exemplo, tá? Essa função aqui é contínua, porque ela é o produto dessas duas contínuas. Né? Essa aqui é contínua, porque eu pego essa e ela mesma. A f igual a g. O produto delas, que é x², é contínua. Tá? Essa aqui é contínua. Né? Essa aqui é contínua. Por que ela é contínua? Essa é contínua e essa é contínua. E a soma de contínuas é contínua, né? E essa função aqui, a gente está acostumado a trabalhar com ela, né? O gráfico dela é o paraboloide, né? E olha, tem que pensar assim, né? Que uma função ela é contínua em um ponto, então o gráfico dela, correspondente a esse ponto, ele não tem salto, né? Não tem salto, é uma superfície sem salto, tá bom? Não acontece como aquele exemplo de vir um plano assim, aí depois, naquela circunferência, aquele pedaço circular do plano pula para cima, não. E é o que acontece, né? Essa função aqui, o gráfico dela é um paraboloide.
né, é o paraboloide, e o paraboloide não tem salto. Essa função aqui, por exemplo, o gráfico dela é um plano. É um plano. Se você pensar aqui, olha, isso aí é z igual a x. Ou seja, é z igual a 1 vezes x mais 0 vezes y mais 0. É a equação de um plano. Aqueles coeficientes 1, 0, 0. Então, e um plano não tem salto. Então, acontece isso com as funções contínuas de duas variáveis. O gráfico delas não tem salto, tá? Então é isso, tá, pessoal? Essa é contínua. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, que eu pego esta e divido por esta. É contínua em todos os pontos diferentes da origem. Porque na origem o denominador se anula, né? Então na origem eu não tenho essa condição aqui, ó. Mas fora disso, o denominador, quer dizer, na origem eu não tenho essa condição. Fora disso eu tenho, né? Se o ponto não é a origem, esse denominador não se anula. Então essa função é contínua. É contínua. Se eu multiplicar um 5 aqui, é contínua, porque eu estou multiplicando uma constante por uma contínua, tá? Então agora, com os nossos exemplos de funções contínuas, que eram a constante e as projeções, e esse teorema, a gente consegue produzir um monte de função contínua, muitas funções contínuas, né? Essa função aqui, ó, é x ao cubo y menos 2xy ao quadrado menos 3x mais 4. É contínua, né? Por quê? Essa aqui é contínua, porque é o produto desta com esta. Esta aqui é contínua, que está aqui. Produto de contínuo é contínua. Essa aqui é contínua, que está aqui, ó. Multiplicada com essa aqui é contínua. Multiplicada pela função constante é contínua. Essa aqui é contínua, essa é contínua. Subtração de contínua, né? É contínua. Essa aqui é contínua, eu já sei que essa aqui também é. Quando eu subtraio as duas vai ser. A constante é contínua, quando eu somar essa aqui, que eu já sei que é contínua, com outra contínua dá contínua. Entendeu? Olha, eu nem imagino como é o gráfico dessa função, deve ser uma coisa bem doida. Mas com certeza não tem salto. Não tem um pedaço vindo aqui, aí depois pula para outro pedaço aqui embaixo, não. Ela vem tudo continuamente. Ela pode ter bicos, dobras, né? Pode ser que nem a função da prova, né? Função da prova. Ela tem uma dobra, mas é contínua, não tem salto, né? Não era assim a questão da prova? Teve gente que desenhou assim, né? Desenhou para cá a dobra. Mas eu considerei metade. Tá bom, né? Tá bom. Porque o plano de contorno valia um ponto, o mapa de contorno. E o gráfico outro, um ponto. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então a gente consegue fabricar muitas funções contínuas, tá? Agora o interessante é o seguinte. O interessante é que tem mais um teorema que faz com que a gente fabrique muito mais funções contínuas. Esse outro teorema, ele diz o seguinte, olha, composta de função contínua é contínua. É o que diz. Entendeu? Então, por exemplo, se você pegar uma função lá do cálculo 1, que é contínua, e pegar uma dessas funções aí, que são todas contínuas, e colocar essa função dentro de uma daquelas do cálculo 1, o resultado vai ser uma função contínua. Então, olha, pega lá no cálculo 1, quem é contínua lá? As funções elementares. Seno, cosseno, exponencial, raiz, logaritmo, né? Tangente, módulo, tudo é função contínua. Se você pegar essas funções lá do cálculo 1, e dentro delas colocar uma dessas, vai ser tudo contínuo, entendeu? Por exemplo, olha, se você pegar essa função aqui, ó, se você pegar essa função aqui,
Se você pegar essa função aqui, f de xy igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, é contínua. Por quê? Porque eu já sei que essa aqui é contínua. Ela está dentro da raiz, que é uma função contínua. Ela é a composta desta função aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, com esta função aqui. No lugar do t aqui, você colocou isso. Ou seja, você fez uma composta e obteve essa. Como esta é contínua e esta é contínua, a composta é contínua. E, de fato, essa função, qual é o gráfico dessa função, pessoal? Qual é o gráfico dessa função? Vai chegar no fim do curso e vou perguntar qual é o gráfico dessa função, vocês não vão saber me dizer. É o cone, né? Você vê que o cone, ele não tem salto. Ele tem um bico, mas não tem salto. O fato dele ter o bico me diz que ele tem problema com a derivada parcial, mas não com a continuidade, né? Tá? Ok, assim por diante, tá, pessoal? Olha, eu vou pegar essa função aqui, ó, log natural de x ao quadrado mais y à quarta mais 1. É contínua. Como é o gráfico dessa função? Sei lá, mas não tem salto, tá? Tá bom? f de xy igual a e elevado a x mais y seno de xy mais 3. É contínua. Porque se eu trabalhar só com essa aqui, ela é contínua. Porque é uma de duas variáveis dentro da exponencial. Se eu pensasse só nessa aqui, é contínua, porque é uma contínua dentro do seno. E produto de contínua é contínua. Tá? É isso. Deixa eu colocar esse teorema da continuidade. Tá? Esse teorema, ele é assim, olha, ele funciona assim. É um segundo teorema, tá? É um segundo teorema para continuidade. É o segundo teorema para continuidade. Olha, é assim esse teorema, a grosso modo. Ó. Eu tenho aqui o Rn. Esse é o meu Rn. E eu tenho aqui uma função. Tá? Essa função é contínua nesse ponto. Está aqui a imagem dele. Aí aqui em R, eu pego uma função definida em R, uma função φ, definida em R, tomando valores em R também. Ou seja, uma função do cálculo 1. Uma função da reta na reta. O domínio dela bem aqui assim, ó, o domínio dela. E aí eu faço a composta delas. Φ composta com F. Para fazer a composta, é necessário que a imagem da F, digamos que isso aqui é a imagem da F. A imagem da F tem que estar contida no domínio da φ. Né? Então, se a φ for contínua em f de p e a f for contínua em p, a composta é contínua em p. Vamos escrever esse teorema. Escrever para ficar registrado aqui, né? Para ficar registrado. Esse negócio de continuidade vai ser importante para a gente depois, tá? Quando for estudar lá o teorema das funções implícitas, funções de classe C1. Ó, teorema. Outro teorema, teorema 2, se quiser. Sejam o quê? F de A contido no Rn em R e φ de B contido em R em R. Funções. Tá? Funções. Tais que a imagem da F esteja contida no domínio da φ, para poder eu fazer a composta delas. Tá? Então, se a F é contínua em P, se essa F é contínua em P, e a φ é contínua em F de P,
e φ é contínua em f de p, então a φ composta com a f é contínua em P. Pronto. Se esse P é genérico, né? Se essa f é contínua em todos os pontos e essa φ for contínua em todos os pontos do domínio dela, a composta vai ser contínua em todos os pontos. E aí eu vou dizer que composta de funções contínuas é uma função contínua, né? Em geral, é assim que a gente trabalha. Essa aqui é contínua em todos os pontos, essa aqui também. Então, a composta delas é contínua, tá? Essa aqui é contínua. A log natural é contínua, então, essa função h de xy igual a x ao quadrado mais y à quarta mais 1 é contínua. A função log natural é contínua, então a composta das duas é contínua, tá? Então, sabendo que, resumindo, pessoal, sabendo que a função constante é contínua, as funções projeções são contínuas, e esses dois teoremas, né, o primeiro teorema, que você pode efetuar as 4 operações com 2 funções contínuas e o resultado vai ser contínua, e essa que você pode compor as funções de várias variáveis com as funções do cálculo 1 e o resultado vai ser contínua, com esses 5 conhecimentos aí, você pode fabricar muitas funções contínuas de várias variáveis. Eu estou fazendo aqui para 2 variáveis, mas o teorema é para Rn, né? Então, né? Se eu pegar essa função bem aqui assim, ó, f de x, y, z igual a ex vezes y vezes z, cosseno de x mais y mais z ao cubo. É contínua, tá? É contínua, porque essa daqui é contínua, essa daqui é contínua, produto de contínuas é contínua, tá? É isso. A demonstração desse teorema Por que é verdade esse teorema, né? Aqui está o f, φ de f de p. Você tem que fazer lá os épsilos e deltas, né? Tem que fazer lá os épsilos. É muito simples, porque você vai pegar um épsilon aqui e você quer achar um delta aqui. Mas olha, que todo mundo aqui vá dentro aqui pela composta. Mas olha, dado um épsilon aqui, como essa φ é contínua, você encontra um delta aqui, ó. Mas essa f é contínua, então você acha um outro delta aqui. Tal que todo mundo aqui dentro, a imagem cai aqui dentro. Mas como essa φ é contínua, essa imagem vai cair aqui dentro. A demonstração é escrever isso aí, né? Escrever isso aí, tá bom? Então é isso, função contínua é isso, tá, pessoal? Acaba aqui esse assunto, função contínua, né? Vamos começar outro assunto, limite. Limite de funções de várias variáveis. Tá? Limite de funções de várias variáveis. Né, você lá no cálculo 1 estudou limite, né? Estudou limite, aqui também vamos estudar limite. A gente só não vai ficar estudando tanto limite como a gente estudou lá no cálculo 1. Lá a gente fica meses estudando limites, né? Todo tipo de limite em que eu racionalizo, em que eu fatoro, simplifico, limite fundamental, depois regra de L'Hopital, né? Aqui não vai ter tanto assim, né? Mas vamos estudar limite. A primeira coisa para a gente estudar limite de funções de várias variáveis é você entender o que é ponto de acumulação de um conjunto, né? Porque a gente só calcula limites de uma função em pontos
que são pontos de acumulação do domínio da função. Então vamos ver isso aqui logo. Ponto de acumulação de um conjunto. Olha, é muito simples, olha, é muito simples. Eu vou pegar um conjunto A do Rn e vou pegar um ponto P do Rn. Observa que esse ponto não precisa estar no A. Ele é um ponto do Rn. Então, digamos que aqui está o Rn e aqui eu tenho o meu conjunto. Esse é o meu conjunto A. O que significa esse ponto ser um ponto de acumulação desse conjunto? Significa o seguinte, que perto desse ponto tem infinitos pontos do conjunto A. Perto desse conjunto, desse ponto, se acumulam vários pontos, infinitos pontos do conjunto A. De um jeito mais formal é assim, olha. Digamos que o meu conjunto, o meu ponto P fosse esse, vem aqui, um caso quase meio extremo dele estar na fronteira, né? Digamos que fosse esse. Esse ponto P, ele é ponto de acumulação do meu conjunto A. Se toda bola aberta de centro em P, contém um ponto do conjunto diferente do P. É isso. Então, um ponto, ele é um ponto de acumulação de um conjunto. Se qualquer bola que eu pegar de centro no ponto, sempre vai ter lá nessa bola um ponto do conjunto diferente do meu ponto de acumulação. É isso. Se isso acontecer, existem infinitos pontos do conjunto próximos desse P aí. Por quê? Olha, porque veja. Digamos que o meu conjunto está aqui, eu estou naquela situação ali. Está aqui, ó. Meu ponto está bem aqui, ó. Meu ponto está bem aqui. P. Aqui está o meu conjunto A. Tá? Aí eu pego uma bola aberta aqui de centro em P. Como ele é ponto de acumulação, tem um ponto aqui dentro dessa bola que é do conjunto e é diferente do P. Aí eu pego uma bola menor. Nessa bola menor tem também um outro ponto dentro dessa bola no conjunto diferente do P. Porque ponto de acumulação é isso. Ele é ponto de acumulação se qualquer bola, sempre tem um ponto do conjunto diferente dele. Aí eu pego uma bola menor. Essa outra tem também um ponto do conjunto diferente dele. Uma menor, entendeu? Eu vou diminuindo a bola, então eu vou achando infinitos pontos próximo do P. Pontos do conjunto próximos do P, tá? É isso que é um ponto de acumulação, tá? Esse ponto de acumulação a gente tem essa definição, que é para ficar diferente de ponto isolado, entendeu? Imagina que eu tenho um conjunto, imagina que eu tenho um conjunto aqui assim, ó, que ele é assim esse conjunto. Ele é todo mundo que está aqui, mais esse ponto. Entendeu? Olha, o meu conjunto, ele é todo mundo que está aqui e esse ponto também faz parte do conjunto, entendeu? Esse ponto é um ponto isolado do meu conjunto. Tá bom? Então ele é um ponto do conjunto que não é ponto de acumulação. Por quê? Porque eu consigo uma bola aqui, de centro nele, que não contém nenhum ponto do conjunto diferente dele. Então ele não é ponto de acumulação. Agora, e nem precisa ele ser do conjunto, tá, pessoal? O ponto de acumulação não precisa estar no conjunto. Eu poderia pegar aqui um conjunto, tá aqui, olha, esse cara aqui, meu conjunto é esse. Esse cara aqui é ponto de acumulação, esse aqui é ponto de acumulação, mas esse aqui não é. Ele é um ponto isolado lá, tá?
Então, ponto de acumulação, existe essa definição para distinguir pontos que estão colados no conjunto, né? Que tem pontos se acumulando do conjunto perto dele, daqueles que não têm isso, que são pontos isolados, tá? Olha, vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo aqui, para a gente... Um exemplo assim mais concreto aqui, ó. Eu vou pegar esse conjunto aqui, ó. Eu vou pegar esse conjunto aqui. Meu conjunto A vai ser o conjunto dos pontos x e y pertencentes ao R2, tal que o y é maior ou igual que 1 e estritamente menor que 3. Esse é um conjunto. É um conjunto. Como é esse conjunto? Qual é um esboço desse conjunto? Está aqui, ó. Aqui é o y, aqui é o x, digamos aqui 1, 2, 3... Olha, esse conjunto é assim, ó. São todos os pontos em que o y está entre 1 e 3, podendo ser 1 e não podendo ser 3. Então é essa faixa aqui, ó. É essa faixa aqui. Essa reta não está no conjunto, essa está. E todo mundo aqui. Tá? É isso que é o meu conjunto. Tá bom? Vou pegar o 4 aqui. Eu vou pegar aqui o 2. Aí eu vou pegar esse ponto aqui, o ponto 2, 1. Vou pegar esse ponto aqui, o ponto 2, 2. Vou pegar esse ponto aqui, o ponto 2, 3. E vou pegar esse ponto aqui, o ponto 2, 4. Tá? Olha, esse ponto aqui é ponto de acumulação do meu conjunto. Ele tá grudado no meu conjunto. Perto dele tem infinitos pontos do meu conjunto. Ou, se você quiser pensar, qualquer bola que eu pegar aqui de centro nele, tem um ponto do conjunto, tem um ponto dessa bola que está no conjunto e é diferente do meu ponto. Então, ele é ponto de acumulação. Esse aqui também é. Qualquer bola que eu pegar tem um ponto dentro dessa bola que está no conjunto e é diferente do ponto. Esse também é, olha, esse também é. Existe uma diferença deste ponto aqui, este aqui é ponto de acumulação também. Qualquer bola que eu pegar de centro nele, tem um ponto do conjunto nessa bola diferente do 2, 3. Mas esse aqui tem uma diferença crucial para esses dois. Este aqui e este aqui, eles são pontos de acumulação que estão no conjunto, eles pertencem ao conjunto. Este aqui é um ponto de acumulação que não pertence ao conjunto. Então, um ponto de acumulação de um conjunto pode não estar no conjunto, tá? E esse aqui não é ponto de acumulação. Ele está isolado aqui, ó. Se eu fizer uma bola aqui, essa bola não contém nenhum ponto do conjunto diferente desse, tá? Então, vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui. Os pontos 2, 1, 2, 2, 2, 3 são pontos de acumulação de A, do conjunto A. Observe que 2, 1 e 2, 2 pertencem a A, mas 2, 3 não pertence a A. Querendo dizer que pontos de acumulação tanto pode estar no conjunto quanto não está. E o ponto 2, 4 não é. Não é. Ponto de acumulação de A. Tá bom? Tá bom? Olha, ponto de acumulação, intuitivamente falando, é isso.
perto do ponto de acumulação se acumulam infinitos pontos do conjunto. Ele não é um ponto isolado, ele é um ponto que está ali grudado no conjunto. Mas ele pode não ser do conjunto. Tá? É isso. Por que a gente define ponto de acumulação quando a gente vai lidar com limite? Porque quando eu faço o limite de uma função quando x tende para um ponto, esse ponto tem que ser um ponto de acumulação do conjunto, porque ele pode não estar no domínio da função, mas eu quero que infinitos pontos estejam próximo dele, para eu fazer uma sequência de pontos convergindo para ele e calcular a minha função nessa sequência, tá? Tá bom? É isso, ó. Vamos aqui fazer, vamos aqui ver, ó. Vamos aqui ver. Olha, olha só, olha só, olha só. Eu vou pegar aqui f uma função de Rn em R. Uma função. P, um ponto de acumulação do domínio dela. Um ponto de acumulação, essa palavra é muito grande, né? De acumulação de A, do domínio dela. Tá? E L, um número real, fixo. Eu estou nesta situação aqui, ó. Aqui está o Rn. Aqui está o Rn, tá? Aqui está o R. Tá bom? Aqui está o meu ponto de acumulação do domínio. Eu não vou desenhar o domínio para não ficar muito riscado, mas ele é um ponto de acumulação do domínio, tá? Próximo dele existem infinitos pontos do domínio aqui perto dele. E L é um número aqui. Quando é que esse L vai ser o limite? Aqui está a minha função. Quando é que esse L vai ser o limite dessa função quando x tende para P? Ou seja, quando é que eu vou ter isso aqui, ó? Quando é que eu vou ter isso aqui? Eu vou escrever assim, ó. Vou escrever assim. Quando é que esse L, quando é que o limite desta função, quando x tende para P, é L? Olha, esse x depende de quem é o n, tá? Se o n for 2, esse x vai ser xy. Se o n for 3, esse x vai ser xyz, tá? E assim por diante, tá bom? Se o n for maior ou igual que 4, maior ou igual que 3, maior ou igual que 4, esse x eu vou escrever assim, x1, x2, xn, tá bom? Então eu vou escrever de um modo geral assim, tá? Então tem que pensar quando é que esse L é o limite dessa função quando x tende para P. É assim, ó. Se eu pegar uma sequência de pontos aqui, dentro do domínio da função, se aproximando de P, eu sei que existe uma sequência dessa. Por que eu sei que existe? Porque esse ponto é ponto de acumulação do meu conjunto, do domínio da função. Próximo dele, existem infinitos pontos do domínio da função. Então, se eu pegar uma sequência de pontos convergindo para o P e calcular as imagens dessas sequências, a imagem dessa sequência de pontos, elas vão se aproximando do L. E isso para qualquer sequência que eu pegar. Qualquer outra que eu pegar aqui, se aproxima dentro do domínio da função, se aproximando do P, as imagens delas vão se aproximando de L. Se isso acontecer, o L é o limite da minha função. Se isso não acontecer, o L não é o limite da minha função. Se isso não acontecer para nenhum L, o limite pode não existir. Tá? Pode não existir, tá bom? Olha.
A sorte de vocês é que o tempo passa rápido, né? Para mim, passa rápido. Olha, se não, ó, vamos pegar essa função aqui, ó. Vamos pegar essa função. F de xy igual a x vezes y sobre x² mais y². Essa função aí. É uma função de duas variáveis. Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio? Fala aí qual é o domínio para mim. É todo R2 excluindo a origem, né? Não dá para calcular essa função na origem. Vamos colocar assim. Tá? É todo R2 tirando a origem. Então, está aqui o domínio da minha função. É tudo tirando aqui a origem. Mas olha que a origem é ponto de acumulação do domínio, né? Porque tem infinitos pontos aqui do domínio da função próximos da origem. Tá? Eu gostaria, essa função ela pega pontos daí, desse conjunto, R2 menos a origem, né? E transforma em números. 0, 1, 2, sei lá. Tá? Eu gostaria de calcular o limite dessa função. Eu gostaria de calcular aqui o limite dessa função, f de xy, quando o xy tende para 0, 0. É isso. Ou seja, eu gostaria de calcular o limite de x vezes y sobre x² mais y², quando o meu xy tende para 0, 0. Olha, eu tô lidando com R2, né? Então aquele x que eu escrevi aqui é xy. Então é isso aqui, eu quero saber isso. Tá? Tá bom? Olha o que eu vou fazer para eu começar a imaginar como é esse limite. Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar uma sequência de pontos convergindo para o meu ponto de acumulação aqui, onde eu quero calcular o limite, mas que estejam todos sobre o eixo x. Esses pontos aqui, eles são da forma x0. E eu vou ver onde eles vão pela minha função. Eu vou calcular a imagem dessa sequência. Então, eu vou calcular aqui. F de x0. Minha função é essa, né? O x é x mesmo, o y é 0. X vezes 0, vezes aqui. X² mais y². Isso dá 0 sobre x², que é 0. Então, esses pontos aqui vão todos no 0. Tá? Agora eu vou pegar pontos que estão na bissetriz aqui do primeiro e terceiro quadrante. Essa reta aqui, y igual a x. Né? Vou pegar uma sequência de pontos aqui, convergindo para x 0, 0, que é o ponto onde eu quero o limite. Né? E vou calcular a imagem desses pontos pela minha função. Esses pontos aqui, o y é igual a x, né? Então, eles são pontos assim, ó. Vou calcular, então, a minha função nesses pontos. F de x dá quanto? Agora, o x é x mesmo e o y é x. Então, vai ficar x vezes x sobre x² mais x². Isso aqui dá x², né? X vezes x dá x². Aqui dá 2x². E dá meio. Dá meio. Então, eles vão se acumulando aqui no meio. Ó. Esses pontos aqui vão tudo aqui no meio. Então, olha, quando eu me aproximo do 0, 0, que é o ponto onde eu quero o limite, por esse caminho aqui,
as imagens vão dando zero. Quando eu me aproximo por esse caminho aqui, as imagens vão dando meio. Então, esse limite não existe. Esse limite aqui não existe. Tá? Por quê? Porque é o que eu falei. Quando eu pego uma sequência aqui convergindo para o meu ponto aqui, as imagens têm que ir para um número. Quando eu pego outra, as imagens têm que ir para o mesmo número. E assim para todas, todas as imagens têm que ir para esse. Então, se uma sequência convergindo para o P, as imagens vão para um número, e outra, as imagens vão para outro número, o limite não existe. Tá? É assim que é limite de funções de várias variáveis. Tá bom? Tá? Aí a gente tem que analisar agora o que está acontecendo para que não exista esse limite, né? O que a gente tem que fazer, então, para que essas sequências não tenham esse problema de uma ir para um número, outra ir para outro número? Vamos ver isso na próxima aula, tá? Vamos ver na próxima aula, tá bom? Diga. Tanto faz, tanto faz. Vai dar sempre meio. Não. Tanto faz, tanto faz. Ele está perguntando, o nosso amigo está perguntando se tanto faz eu pegar essa bissetriz aqui ou pegar aqui, ó. Se eu pegar uma sequência aqui, o que vai acontecer, né? Se eu pegar uma sequência aqui, vai acontecer assim, ó. O x é negativo e o y é negativo também. Então vai dar negativo, negativo, vai dar positivo. Então vai dar também meio, entendeu? Então não importa se eu pegar por cima ou por baixo. A questão do limite de funções de duas variáveis vai ter esse negócio, vai ter esse negócio de caminho, né? Eu vou por um caminho, por outro caminho, o que acontece. Mas nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Tá bom. Bom Círio, pessoal!